Olá, amados irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez e vamos agora dar sequência ao texto de 1 Coríntios. Desta feita falaremos do versículo 4 ao versículo 9. Eu vou fazer a leitura, você vai acompanhar a leitura bíblica para depois fazermos a explanação e aplicação. Assim diz a palavra do Senhor. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estamos diante da palavra de Deus. Na última devocional, nós abordamos vários princípios, a exemplo da vocação de Paulo, pela vontade de Deus. Ele foi vocacionado para ser apóstolo de Jesus Cristo, a igreja de Deus que estava em Coríntios. Falamos da plantação da igreja como dentro do propósito de Deus. A igreja foi plantada num contexto de turbulência, de trevas, e também abordamos a questão da santificação e da santidade. Santificação são aqueles que são uma obra de Deus na vida do homem. Deus separa o seu povo para ele, e também falamos aqui da vida santa, chamados para ser santos. Foi o que nós tratamos na última devocional. Hoje nós falaremos, dentro dessa parte do texto, falaremos das razões da gratidão de Paulo. Paulo vai agradecer pela igreja, e também é algo bem comum de Paulo. As igrejas que ele plantou, ele vai sempre dar graças a Deus, e com Coríntios não foi diferente. Ele vai agradecer a Deus. Ele vai mostrar as razões que levam a ele a agradecer a Deus pela vida da igreja. E é bem interessante que dentro dessas razões a gente vai também se deparar com vários princípios da palavra de Deus. A gente vai perceber que a igreja existe porque Deus assim quis que ela existisse. Então Deus é a razão da igreja existir. Ele é a fonte de todas as coisas. E a gente vai perceber também nesse texto que pelo propósito de Deus, pela soberania dele, ele dá Cristo para a igreja. E aí a gente vai notar que tudo que acontece na igreja acontece graças ao Senhor Jesus Cristo. Então estamos baseados em Jesus. Jesus é o nosso alicerce. Jesus é a nossa pedra. Jesus é a nossa rocha. Então nada acontece sem Cristo, nada deve acontecer sem a pessoa do Senhor Jesus. Então Jesus é o que dá sentido à igreja. É Jesus que dá o verdadeiro sentido à igreja. É a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Vamos aqui, sem muitas delongas, vamos estar tratando do que diz o texto. Eu quero te convidar para que você observe aí o que diz o versículo 4. A gente vai trabalhar versículo por versículo. Então, observe o que diz o versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A igreja não é feita, a igreja não existe pela vontade do homem, pelos conceitos humanos. A igreja não existe por aquilo que o homem estabelece como sua vontade. Então, se tratando de graça, a gente sabe que é o mesmo que tratar da salvação em Jesus Cristo. Paulo vai dizer a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Primeiro, que mostra que Deus é a fonte dessa graça. Essa graça vem de Deus. Paulo vai falar aos Efésios, ele vai dizer que Deus nos salvou e nos deu da sua graça. Efésios 2
versículo 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, ela vem de Deus, a graça é proveniente de Deus, a graça sai do trono de Deus para o nosso coração. É o que a gente vai perceber aqui no versículo 4. Quando Paulo agradece a Deus pela igreja, a propósito da sua graça que vos foi dada em Jesus Cristo. Então ninguém entra na igreja se não for pela graça de Deus. Ninguém faz parte da igreja se não for pela graça de Deus. Ninguém é introduzido na igreja se não for pela graça de Deus. Então Deus é a fonte da graça. Uma outra vertente aqui, a gente vai perceber que a salvação não é um mérito humano. A salvação não é um mérito humano. A salvação é um mérito de Jesus Cristo. A salvação é um mérito de Cristo na vida do ser humano. Ao entrar na igreja, ninguém entra pelos seus méritos, pela sua justiça própria. Nós somos trazidos, somos inseridos, somos colocados na igreja pelos méritos de Cristo. Então, olha o que o texto diz: a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo. A graça é dada em Cristo. A graça vem de Deus por causa da obra de Cristo, por causa da morte dele, por causa do sacrifício dele, por causa da sua obra vicária. Então, louvado seja Deus. Então, existe hoje uma corrente que nós chamamos de corrente arminiana, que interpreta a palavra de Deus ao seu bel prazer, onde diz que o homem entra dentro da igreja, o homem faz parte da igreja, o homem é introduzido na igreja pela vontade desse próprio homem. Então isso não tem base bíblica. O homem está na igreja porque Deus é a fonte da graça, e o homem está na igreja pelos méritos de Cristo. Essa graça que vem de Deus no nosso coração é em Cristo, por causa da obra dele. Então toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que aqui diz o versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A gratidão de Paulo continua no versículo 5. Ele vai dizer que em tudo nós somos enriquecidos em Jesus Cristo. Então nós somos um povo privilegiado, nós somos um povo abençoado. Está lá em Efésios capítulo 1, que Deus derramou todas as suas bênçãos em Cristo Jesus, das regiões celestiais, Ele derramou sobre as nossas vidas. Então somos enriquecidos, somos um povo privilegiado. Agora, Paulo vai dizer em que sentido nós somos enriquecidos. Em tudo fostes enriquecidos. E ele vai dizer no que fomos enriquecidos: na palavra e no conhecimento. A nossa riqueza provém da palavra de Deus e do conhecimento de Deus. Então nós somos um povo privilegiado. Se a gente for ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, se não me falha a memória, vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória da imagem de Cristo. Então os incrédulos, eles não têm essa riqueza. Então para os incrédulos, a riqueza que eles enxergam é a riqueza desse mundo. Já no nosso caso, nós cristãos, a riqueza que nós enxergamos é a riqueza que vem da palavra de Deus, a riqueza que vem do conhecimento de Deus. Se você for observar Romanos capítulo 1, versículo 18, vai dizer que os homens que vivem na impiedade, que vivem no pecado, conheceram Deus e não deram glória a Deus. Eles rejeitaram Deus, rejeitaram Jesus Cristo. Então, Deus, ele derramou da sua graça sobre as nossas vidas em Cristo, pelos méritos de Cristo, e nos enriquece pela palavra e pelo conhecimento. Nós somos um povo privilegiado, nós somos um povo abençoado. Basta que notemos isso, basta que percebamos isso e valorizemos essa riqueza que Deus nos dá, para que o nosso olhar não esteja na riqueza desse mundo, não criemos uma expectativa de riqueza nesse mundo, não almejemos uma riqueza nesse mundo, mas sim uma riqueza que vem pela palavra de Deus. Se você costuma ler a Bíblia, se você costuma estudar, se você costuma buscar o conhecimento de Deus, então você de fato é uma pessoa riquíssima diante de Deus. Você está usufruindo dessa riqueza que Deus lhe deu. Você está de fato se envolvendo com essa riqueza que Deus
derramou sobre a vida dos coríntios e também sobre as nossas vidas. Versículo 6 vai também dizer: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Esse versículo 6 vai tratar, quando fala desse testemunho de Cristo, é uma referência ao Evangelho que está presente na vida da igreja. Então, uma igreja que recebeu da graça de Deus, a igreja que foi enriquecida por Deus na palavra do conhecimento, essa igreja tem o Evangelho, que é o testemunho de Cristo. O Evangelho testemunha de Cristo. E ele vai dizer o quê? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O Evangelho todos os dias presente em nossas vidas, sendo ensinado, sendo pregado, sendo anunciado. Esse é o testemunho de Cristo, presente em nossas vidas. Então, se a gente for analisar de versículo a versículo, a gente vai ver a grandeza, a riqueza, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Que bênção! Nós temos a graça, nós temos a palavra, nós temos o conhecimento, nós temos o Evangelho de Deus presente na vida da igreja. Louvado seja Deus. E no versículo 7 vai dizer: de maneira que não vos falte nenhum dom. De maneira que não vos falte nenhum dom. Então, a igreja que tem a graça, a igreja que tem a palavra, a igreja que tem o conhecimento, que tem o Evangelho, não vai faltar para essa igreja as bênçãos de Deus. Não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar o poder de Deus, não vai faltar a glória de Deus, não vai faltar a grandeza de Deus em nossas vidas. Observe bem, preste bem atenção. Quando ele fala no versículo anterior, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Esse dom é interpretado como bênçãos, como dádivas de Deus na vida da igreja. Então, a igreja que tem o Evangelho tem essas dádivas de Deus sobre suas vidas. A igreja que tem o Evangelho tem as bênçãos de Deus. Então, o Evangelho é maravilhoso. Paulo diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem tem o Evangelho tem tudo. Quem tem o Evangelho tem a glória, tem o poder, tem a salvação de Deus sobre sua vida. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Se a gente for pegar uma linha sequencial, a gente vai montar aqui uma estrutura. A igreja tem a graça, a igreja tem a palavra, a igreja tem o conhecimento, a igreja tem o Evangelho, a igreja tem as bênçãos de Deus sobre sua vida. O que é que falta para essa igreja agora? O que é que resta para essa igreja? É o que está aqui na sequência do versículo 7. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a esperança no coração da igreja, é o que resta. Então, tudo que Paulo vem falando anteriormente vai reforçar essa esperança. A igreja ela está abastecida, a igreja está suprida, a igreja está abençoada por Deus. O que resta para essa igreja agora é aguardar e criar uma expectativa com os céus, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o casamento, com a bodas do Cordeiro. Então, o que resta para mim, o que resta para você, como restar para a igreja, é esperar confiantemente, esperar alegremente, esperar com gozo, esperar com prontidão, esperar com vigilância, esperar com temor, esperar com ansiedade, uma ansiedade boa. Então, o que resta para a gente é isso. A igreja que tem todas essas dádivas de Deus, ou esses princípios de Deus, então é a igreja que tem o seu coração preparado para a volta de Cristo. Então precisamos atentar sobre isso, precisamos colocar o nosso foco sobre essas questões que Paulo vem tratando aqui nos versículos do 1 ao 7. E aí o versículo 8 vai falar de uma coisa interessante. Quando a igreja ela espera Cristo, quando a igreja tem as bênçãos ou as dádivas de Deus sobre sua vida, quando a igreja ela tem o Evangelho, que é o testemunho de Cristo, quando a igreja ela tem a palavra e o conhecimento e tem a graça de Deus, então olha o que é que acontece no versículo 8. Olha o que é que vai dizer. O qual também
vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Somos comprados com o sangue. Você pode notar aí que do versículo 1 ao 7, Paulo trata de toda a natureza da igreja, daquilo que deve estar presente na vida da igreja, daquilo que deve ser uma realidade na vida da igreja. Paulo trata. E ele vai dizer no versículo 8, o qual também vos confirmará, na medida que a igreja espera Jesus. Qual é a resposta de Cristo? Qual é o anseio que está no coração dele? É de encontrar com essa igreja. E ele confirma, ele preserva essa igreja, o qual também vos confirmará até ao fim. Até ao fim. Ele não abandona, ele não desiste, ele não retrocede. Cristo, ele comprou a igreja com o sangue dele, pertence a ele essa igreja. Então, logo, Cristo também tem essa expectativa desse casamento, desse encontro, de vir buscar a sua igreja. Está só esperando, como diz Paulo aos Tessalonicenses, para Deus dar a ordem e ele vir buscar a sua igreja, vir buscar o seu povo. Então isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso, isso é glorioso. E por fim, nós temos aqui o versículo 9 que vai dizer: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Ele vai mostrar aí agora a fidelidade de Deus. Então o texto começa mostrando Deus como a fonte da graça, e no versículo 9 vai mostrar que Deus, ele é fiel ao nos chamar. Então a gente nota aqui também uma coisa interessante, que a verdadeira igreja tem como essência a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus sobre ela. Tudo isso é uma essência. Então a igreja ela não é constituída por sua vontade, por seu querer, mas mostra que nessa essência há um propósito, nessa essência há um objetivo. Fiel é Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho. Então tudo que vem falando antes, vem falando para poder convergir para esse propósito. Se temos a graça, se temos a palavra, se temos o conhecimento, se temos o Evangelho, se temos as dádivas de Deus, se esperamos Cristo e Ele nos confirmará até o fim para sermos irrepreensíveis, então tudo isso aponta para um reforço no nosso relacionamento com Cristo. Fiel é Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho. Então tudo isso aponta para um relacionamento com Cristo. Porque se fomos salvos pela graça, se a palavra está sobre nós, o conhecimento está sobre nós, tudo que Paulo faz está sobre nós, então tudo isso só vai ter sentido se nós vivermos um relacionamento saudável com Jesus Cristo, com base com o que está falando lá em João capítulo 15. Se vós estiveres em mim, e minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiserdes. E todo aquele que está em mim der fruto, eu limpo para que produza mais fruto ainda. Eu gostaria de rapidamente fazer aqui algumas aplicações, breves aplicações. Assim como foi na igreja de Corinto, assim também tem sido na nossa igreja. Nós damos graças a Deus pela Jerusalém. Obrigado, Senhor, pela igreja de Jerusalém. E a nossa oração é que na igreja de Jerusalém, a igreja de Deus, a igreja que Deus estabeleceu nesse bairro, esteja presente a graça de Deus, a riqueza de Deus pela palavra e pelo conhecimento, esteja presente o Evangelho, que é o testemunho de Cristo diário, esteja presente as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus por meio desse Evangelho, que essa igreja de Jerusalém, ela espere Jesus Cristo, ela crie expectativa e anseio por Jesus Cristo, e que Jesus confirme a igreja de Jerusalém até o fim, para que ela seja irrepreensível na presença de Deus, e que a igreja de Jerusalém, a IPJ, a nossa amada igreja, ela de fato, verdadeiramente, profundamente, intencionalmente, com toda intensidade, viva um relacionamento com o Senhor, porque para isso nós somos chamados, para viver a nossa comunhão com Deus. Ame Jesus Cristo, ame o Senhor Jesus.
A sua vida só tem sentido por causa de Jesus. A sua vida só tem sentido porque Deus te escolheu. A sua vida só tem sentido porque Deus derramou da sua graça em Cristo Jesus no seu coração. Que Deus nos abençoe nessa breve devocional. Que essa devocional sirva para despertar o seu coração e você glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que guarde a sua família. Que Deus seja louvado na sua vida em Cristo Jesus. Amém. Eu quero aproveitar aqui para pedir para você curtir esse vídeo, você também compartilhar esse vídeo com outras pessoas e você também aproveitar para chamar você, convidar você para estar participando da nossa página no Facebook e que você esteja aí dando o legal e se envolvendo para o louvor de Deus. Em nome de Jesus. Amém.